Hoje eu venho falar sobre a liderança que transforma, o treinamento que ninguém quer fazer até perder os melhores talentos para o mercado. Nós sabemos que hoje existe aí um desengajamento muito grande no mercado dos colaboradores no mundo. E sabe o que mais me intriga no mundo corporativo? É que todo mundo fala que as pessoas são o ativo mais importante. As empresas gastam rios de dinheiro em recrutamento, em branding, em benefícios, mas na hora de investir em quem vai cuidar dessas pessoas, os líderes, de repente o orçamento desaparece. E eu fico me perguntando, como a gente espera reter talentos com líderes que nunca foram preparados para liderar? Na minha experiência, o problema não é mais vontade. A maioria dos gestores, eles querem acertar. O problema é que eles foram promovidos por serem bons técnicos e ninguém ensinou o básico sobre gente, sobre pessoas. Como dar o feedback sem destruir a autoestima de alguém, como considerar sem ser paternalista ou favoritismo, como cobrar sem ser tóxico, como construir um ambiente onde as pessoas não só trabalhem, mas queiram ficar. Parece óbvio, não é? E a consequência a gente vê todo dia, talentos pedindo demissão, clima pesado, assédio moral disfarçado de alta performance, cultura organizacional que mais parece um campo minado do que um lugar de crescimento. O custo de não treinar as lideranças, e aí eu vou ser direta com você, é muito alto. Uma pesquisa da Gallup já mostrou que 70% do engajamento de uma equipe é determinado pela qualidade do líder. 70%. Isso significa que um líder mal preparado pode destruir o que uma empresa inteira constrói em termos de cultura. E não é só engajamento, não. As pessoas não pedem demissão da empresa, elas sempre pedem demissão do gestor, da forma como ele faz a gestão, da forma como ele se comporta e como ele trata a sua equipe. Você já ouviu isso antes, com certeza. Mas deixa eu repetir. Talentos saem por causa de líderes que não sabem liderar. A alta rotatividade custa caro. Custo com recrutamento, com seleção, onboarding, perda de produtividade, perda de conhecimento institucional. Mas o pior custo que nós temos mesmo é invisível. A desconfiança que se instala na equipe que fica. O medo, o silêncio, a síndrome do vou fazer só o meu e não vou me envolver. Que aí a gente perde a colaboração em equipe. E tem um tema delicado que a gente precisa falar, que é o assédio moral. Muitas vezes ele não vem gritando, ele vem disfarçado de pressão por resultado, de exigência de alta performance, de feedback construtivo, que na verdade é uma humilhação, principalmente dependendo da forma como esse feedback é dado. Um líder sem treinamento, ele não sabe onde termina a cobrança saudável e onde começa a violência psicológica. E é isso que adoece as pessoas. E a proteção, confiança, tudo isso se perde. As pessoas não se sentem em ambientes protegidos. O papel do RH na construção dos líderes é, aqui o RH entra como protagonista. Desenvolver lideranças não é um projeto pontual. Isso eu sempre enfatizo. Não é um workshop de 2 dias que resolve. Não é colocar gestores dentro de uma sala e falar 8 horas seguidas. É um processo contínuo de formação. É acompanhamento, feedback, prática, coaching, mentoring. Na minha trajetória, vi que os programas mais práticos têm 3 pilares. Primeiro, autoconhecimento. O líder precisa se conhecer antes de liderar os outros. Reconhecer seus gatilhos, seus vieses, seus pontos cegos. Segundo, ferramentas práticas. O líder precisa saber o que fazer no dia a dia. Ele precisa ter uma orientação. Como conduzir uma conversa difícil, como dar um feedback de desenvolvimento,
como refletir sem gerar competição, como criar um plano de desenvolvimento para cada membro da sua equipe dentro do tempo de avaliação. E terceiro, acompanhamento. Não adianta treinar o líder e abandoná-lo. As empresas fazem muito isso. Treinou, teve o treinamento, contratou a consultoria mais cara e acabou. É preciso mentoria, grupos de prática, sessões de feedback, acompanhamento, one-on-one com esse líder. O líder aprende liderando, mas com suporte. Hoje em dia, a liderança é simplesmente jogada para ele e ele não sabe o que fazer com ela. Cultura organizacional saudável não acontece por acaso. Sabe o que diferencia uma empresa onde as pessoas crescem e onde elas sobrevivem? A cultura. A cultura é construída ou destruída pelos líderes no dia a dia. Não pelo discurso do CEO no evento anual, é pelo líder que sentou com horário na segunda-feira de manhã, que pergunta como você está e espera uma resposta. É pelo líder que corrige com respeito em primeiro lugar. Celebra com a equipe as vitórias. O líder, de verdade, ele defende a sua equipe. Quando ocorre algum erro, ele se responsabiliza. E depois ele ajuda aquele liderado a se desenvolver. Então, uma cultura organizacional saudável, ela é feita de pequenos gestos consistentes. E isso se aprende, isso se treina. O plano de ação que você encontra no meu livro, tanto Jornada do Colaborador 5.0, quanto o Jornada da Liderança, que está saindo aí em algumas semanas, lá você acha cada passo que eu organizei, cada estratégia, plano de ação. Então, se você quer um roteiro completo para formar líderes que realmente inspiram, retêm talentos e constroem uma cultura, eu convido você a conhecer o Jornada da Liderança, que será lançado em breve. Lá você vai conseguir fazer o diagnóstico de maturidade da liderança da sua organização, o passo a passo para estruturar o programa de desenvolvimento das lideranças do zero, as ferramentas práticas para cada fase, então feedback, reconhecimento, desenvolvimento de equipe, e vai aprender a medir o impacto do treinamento em retenção e engajamento. Então eu disponibilizo um plano de ação completo para transformar líderes em agentes de cultura. Isso não é teoria, é método. É o que eu apliquei em 20 anos de carreira e vi funcionar em empresas de todos os portes. Olha, eu vou expor aqui uma provocação. Qual é o custo de não treinar suas lideranças? Qual foi a sua rotatividade de líderes nos últimos 12 meses? Alguns dos custos do seu clima organizacional. Talentos que você perdeu para o concorrente. Agora me diz, ainda parece caro investir em desenvolvimento de líderes? Liderança que transforma, ela não vai nascer do nada. Precisa ser construída. Com método, com estratégia e, acima de tudo, com gente que entende de gente. Eu sou Simone Mazzali e esse foi mais um episódio. Se você gostou, compartilhe com alguém que também está construindo líderes melhores e fica de olho no lançamento do Jornada da Liderança 5.0. Agradeço pela sua audiência e se você quiser que eu fale sobre algum tema referente à liderança, mande para mim. Até mais!